Boa tarde, meus amigos, boa tarde, minhas amigas. Nós estamos aqui na Sociedade de Estudos Espíritas Francisco de Assis. Hoje é dia 10 de abril de 2026. E nesse horário, das 16 horas, nós estudamos essa obra. Nos Bastidores da Obsessão, de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito de Manuel Filomeno de Miranda, uma obra maravilhosa, Nos Bastidores da Obsessão. Nós estamos estudando o capítulo 5, Elucidações. E hoje nós vamos ler o parágrafo 33. Vamos iniciar no parágrafo 33 do capítulo 5, Elucidações. Mas antes, vamos elevar aqui o nosso pensamento ao alto, ao nosso Pai Criador, a Jesus, o médico das almas, para agradecer ao Senhor todas as bênçãos que todos nós recebemos, todos os dias, que o Senhor nos ilumine, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor nos dê ombros fortes para continuarmos a nossa caminhada, porque precisamos continuar caminhando com equilíbrio, na certeza de que nós vamos acertar o nosso alvo dessa vez, né? Porque essa encarnação é crucial para todos nós. É a encarnação mais importante que nós já tivemos na vida, em toda a nossa existência até hoje. Essa é a mais importante. Então, vamos aproveitá-la ao máximo. E sempre pedir a Deus, também pelos nossos irmãos mais necessitados, os mais sofredores, os mais infelizes. Vamos nos conectar pelo nosso pensamento na hora da prece, né? Para fortalecer essa nossa prece, porque tem muita gente sofrendo, gente. Muita gente sofrendo. Eu acho que nunca teve tanta gente sofrendo como tem gente sofrendo hoje, na atualidade, né? Você liga a televisão, você fica sabendo, alguém traz uma notícia, é uma pessoa doente, é uma pessoa tentando suicídio, é uma pessoa desequilibrada, é uma pessoa. São pessoas, cidades sendo atacadas por guerra, crianças sendo assassinadas. Então, nós temos que somar nossas orações, nossos pensamentos, pedindo a Deus por esses irmãos que estão sofrendo, os mais infelizes. Que Deus fortaleça o nosso pensamento, fortaleça a nossa oração nesse momento e leve essas orações, essas vibrações até aqueles que estão necessitados, e são muitos. Que Deus nos abençoe e que pedimos a Deus nesse momento a permissão para iniciarmos o nosso estudo da tarde de hoje, graças a Deus. Então vamos lá, minha gente. Capítulo 5, Elucidações do livro Nos Bastidores da Obsessão, parágrafo 33. Após uma pausa necessária, em que Guilherme se debatia entre as lembranças dos pensamentos que lhe eram habituais e a nobre austeridade de Saturnino, que, embora amoroso, sabia conduzir a questão com energia que não permitia discussão. Prosseguiu. Como já lhe informamos, o nosso desejo é ajudá-lo a encontrar a diretriz da paz interior. Quem falou aqui foi o orientador espiritual, Saturnino, para Guilherme, o obsessor, né? Aquele homem que havia sido traído e do plano espiritual agora buscava se vingar da esposa. Recuso-a, disse ele, o Guilherme, colérico. O espírito disse: recuso-a. Não quero ajuda, né? Recuso-a, bradou o colérico. Sinto-me perfeitamente feliz e a realização dos meus planos é o coroamento de todos os meus esforços e sofrimentos. Esta imposição desagradável e coercitiva me surpreende e enfurece. Não conte comigo. Então, ele está querendo dizer que o Saturnino, que é o orientador espiritual, está querendo obrigá-lo a mudar de ideia. Porque ele diz que ele é feliz se ele conseguir colocar em prática a vingança dele. É isso que vai trazer felicidade a ele.
E ele está achando que o Saturnino está tirando dele o livre-arbítrio. Está querendo obrigá-lo a mudar de ideia. Por isso que ele falou aqui, ó, esta imposição. Quer dizer, você está querendo, ele está querendo dizer para o Saturnino, você está querendo me obrigar a fazer uma coisa que eu não quero. Eu não quero ficar bonzinho. Eu quero é destruir. Eu quero é me vingar. Eu quero é fazer eles sofrerem. E por isso que ele falou, esta imposição desagradável e coercitiva me surpreende e enfurece. Não conte comigo. Como se aguardasse a explosão da revolta, Saturnino acercou-se do revel, quer dizer, do espírito rebelde, e orando em silêncio, se foi transfigurando diante de todos nós, enquanto uma aura de safirina e profusa claridade o envolvia. Então ele começou a orar, e aí aquela luz, uma irradiação foi saindo dele, porque era um espírito elevado. E aquela luz foi envolvendo a ele, né? Aumentando cada vez mais. E ele foi se transfigurando diante não só de Guilherme, mas de toda a equipe, tá? Enquanto, diz aqui, uma aura de safirina e profusa claridade o envolvia. Vibrações sublimes a todos nos dominavam. Essa claridade, essa vibração, essa irradiação envolveu a todos que estavam ali. Não só a Guilherme, mas toda a equipe que estava ali para ajudar aquele espírito. Tínhamos a impressão de que o reduto modesto se transformava em recinto de luz. Suave música chegava de longe e, surpreendentemente, começamos a ver, além do que seriam as paredes materiais, diversas entidades espirituais que participavam das tarefas, embora, sem que nós, os encarnados, soubéssemos, mergulhadas em profunda oração, ajudando Saturnino, que se nos afigurava agora, venerando a figura ancestral ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova, nos seus primeiros séculos na Terra, quando homens afervorados se deixavam vencer pelas feras em inovidáveis testemunhos de amor a Jesus. Então, Saturnino, que tinha aquela aparência de um trabalhador da espiritualidade simples, como se fosse qualquer outro ali do plano espiritual, quando ele começa a fazer essa prece, ele começa a se transfigurar e mostrar a verdadeira aparência dele. E quando eles olham para ele, o que o guru percebe? Que ele é, nessa transfiguração, um daqueles personagens que caminhou ao lado de Jesus. Porque quem olhasse para aquele Saturnino ali, orientador espiritual, ajudando ali a equipe de Manuel Filomeno de Miranda, de Petitinga, diria o quê? Ah, não é um espírito superior, não é? Olha para a aparência dele. Tinha uma aparência comum de outro trabalhador qualquer. Porque, pela humildade dele, ele adotou aquela aparência muito simples, né? Todo mundo olhava, uma aparência simples. Mas quando ele começa, né, a fazer essa oração em silêncio, rogando o amparo de Jesus, ele começa o quê? A se transfigurar. Ele diz aqui, ele começa a se transfigurar diante de todos, surpreendendo a Petitinga, que o conhecia, porque estava sempre, apesar de ser encarnado, toda vez que tinha trabalho no plano espiritual, Petitinga se desdobrava em plano espiritual. Manuel Filomeno de Miranda, que era também encarnado,
também fazia trabalho no plano espiritual, e os outros desencarnados que trabalhavam ao lado de Saturnino não sabiam disso. Olhavam para o Saturnino como a aparência de um trabalhador comum. E olha aqui, ele começa a se transfigurar e aquele reduto doméstico, aquela sala muito simples, começa a se encher de luz. E eles começam a perceber que as paredes daquela sala pequena, simples, vão desaparecendo. E entidades espirituais que participavam da tarefa, mas que ninguém nem tinha percebido, elas não, ninguém percebia que elas estavam ali, começam a aparecer, né? Mergulhadas em profunda oração, ajudando Saturnino, que agora se nos afigurava como veneranda figura ancestral, ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova, nos seus primeiros séculos da Terra, quando homens afervorados se deixavam vencer pelas feras em inovidáveis testemunhos de amor a Jesus. Então, às vezes, você vê um trabalhador do plano espiritual, ou mesmo um trabalhador encarnado, com aquela aparência muito simples, mas você não tem ideia quem é aquele espírito que está ali. Entendeu? Você não tem ideia quem ele é. Então você às vezes diz: ah, é um espírito comum, que não tem tanta evolução assim. Mas quando ele começa a se mostrar, uma cena parecida com essa aconteceu com o Dr. Bezerra, no livro Nas Fronteiras da Loucura, que conta aquela história daquele hospital que tem ali na, no centro da cidade, né? Acho que é a Praça da República, né? Que tem ali, o Campo Santana. Campo Santana. É Nas Fronteiras da Loucura, sim. É uma das obras, se eu pegar esse aqui, ó, é essa obra aqui, do Manuel Filomeno de Miranda. Então, vai ter um momento que o doutor que os espíritos estão ali, teve um acidente, parece que tem um acidente, e o pessoal morre naquele acidente, época de carnaval, né? E os espíritos das sombras querem se aproximar para levar esses espíritos com eles. Aí, doutor Bezerra, que está doutor Bezerra, Manuel Filomeno de Miranda, que está começando os trabalhos, né, ao lado do doutor Bezerra começa a entrar em prece e começa a se transfigurar. E ele vai, entendeu? Ele vai se transfigurando. E a luz que o envolve vai crescendo tão grande que os trabalhadores, inclusive o Manuel Filomeno de Miranda, eles começam a ficar assim meio também incomodados, porque a luz é tão grande, que eles ficam também meio ofuscados. Até que o doutor Bezerra percebe que ele irradiou aquela luz e os espíritos das trevas foram embora, que a luz, né? Mas o doutor Bezerra ficou impresso tal que a equipe dele também começou a ficar, porque era tanta luz, que aí o doutor Bezerra percebe e vai o quê? Diminuindo a luz, que a própria equipe não estava também preparada para tanta luz, né? Entendeu? Então tem alguns espíritos que são assim, que tem isso. E aqui a gente percebe que ele fala que Saturnino, né, foi um desses espíritos que nos primeiros séculos da Terra participou ali dos anos iniciais, junto a Jesus, quando homens afervorados se deixaram vencer pelas feras, inovidáveis testemunhos de amor a Jesus. Aí eu fico pensando, sabe, num espírito que eu gosto demais, chamado Eurípides Barçanufo, que já naqueles primeiros anos já era um espírito de escola. Eurípides Barçanufo. Quem conhece a história dele sabe como ele morreu no ano 100 ou 200, mais ou menos, depois de Cristo. Né? Eurípides Barçanufo, que encarnou no século XX. Encarnou no século XX.
período mais ou menos semelhante de Jesus Gonçalves, morreu da gripe espanhola, com 36 anos, vítima da gripe espanhola, porque um homem chegou na cidade, doente, se hospedou numa pensão lá, e Eurípides, né, tratava as pessoas, né? Ele não era médico, mas ele era um autodidata, né? E alguém vai à casa dele e diz: ó, Eurípides, tem um homem, né, lá na pensão com muita febre, muito doente. Ninguém quer atendê-lo, porque estava na época da gripe espanhola, né? O que Eurípides fez? Sabendo do risco, ele foi. Ele foi. Tratou do homem, voltou para casa. Alguns dias depois, ficou doente, desencarnou. Sabendo do perigo que poderia. Ele foi. Não se preocupou se ele podia pegar a gripe, se ele podia morrer ou não. Ele foi atender alguém que estava precisando. A pessoa parece que sobreviveu, ele não. Ele morreu. Né? Então, o espírito, alguém que olhasse para ele diria que ele era o espírito. Eurípides passando. Um contemporâneo. Pode falar, Denise. Denise quer falar alguma coisa? Liga o microfone. Tem até um livro, A Extraordinária Vida de Eurípides Barçanufo. É o mesmo autor que escreveu A Extraordinária Vida de Jesus Gonçalves. Pode falar. Boa. Oi. Eu lembrei daquela questão, se coloca a vida para salvar um malfeitor, você né, coloca a sua vida em risco, você pode colocar a sua vida em risco para salvar um malfeitor? Né? Não estou dizendo que o homem seja malfeitor, mas ele sabendo que Ele é um poderia trabalhador pegar, de mas ele... Jesus, né? Isso aí. Ele, como trabalhador de Jesus, não, Jesus é meu mestre. Eu tenho fé nele, eu faço o que ele mandar. O que Ananias fez? Não era um trabalhador de Jesus? O que Jesus falou para ele? Era. Vai lá e ajude Vai e faz. um homem que está nessa Eita. hospedaria precisando da nossa ajuda. Ananias, na hora, disse: tudo bem, senhor, eu vou. Aí Ananias perguntou: senhor, qual é o nome do homem? Porque eu tenho que chegar lá procurar por ele. Jesus falou: Saulo. Aí Ananias deu aquela rateada, né? O senhor tem certeza? Porque o senhor sabe, né, que esse homem foi para lá porque está me procurando. Jesus disse: vai lá, ele é meu vaso escolhido. O que Ananias falou? Eu vou, senhor. O senhor disse para eu ir, eu vou. No máximo que pode acontecer é ele me matar. Mas ele vai matar o quê? Só o meu corpo. Era isso que esse pessoal daquela época pensava, o que a gente não pensa hoje. Eles pensavam como Jesus dizia. Lembra aquele episódio da tempestade? O máximo que pode acontecer com você é o quê? Perder o seu corpo físico. Só isso é o máximo que pode acontecer, você morrer. Mas, como espírito imortal, você chegando no plano espiritual, você vai continuar trabalhando comigo. E depois vai reencarnar e continuar fazendo o que você parou. O máximo que pode acontecer. Era isso que as pessoas daquela época pensavam. Aqueles que tinham verdadeira fé. Era isso que eles pensavam. Nós ainda temos dificuldade de entender isso. Morrer, mas é o máximo que podem fazer. Tomar o seu corpo. É o máximo que podem fazer. É alguém tomar o seu corpo. Porque a tua alma ninguém pode tomar. Há muitos anos atrás, eu não era nem espírito. Eu vi um filme de faroeste. E eu nunca esqueci essa frase. Era um pai e uma filha que foram atacados por um bando de malfeitores. E os malfeitores levaram a filha dele. Todo mundo já imagina para o quê? Deixar ele amarrado. E o pai, onde estava, gritava para a filha dizendo o seguinte: não se preocupe, minha filha. O máximo que eles podem tomar de você é o seu corpo, porque a sua alma eles nunca terão. E ele vai gritando isso para ela. E ela que estava gritando, desesperada, ela fica em silêncio.
E ele vai gritando para ela, não se preocupe. E ele não era religioso. O máximo que eles podem tomar de você é o corpo, porque a sua alma eles nunca terão. E ele vai gritando. E quando eles terminam, eles matam ela. E o pai chega lá, só encontra o corpo dela. Mas essa frase ele gritava para ela o tempo todo. O máximo que eles podem tomar de você é o seu corpo, porque a sua alma eles nunca terão. Eu nunca esqueci isso. E é a verdade. É o que nós, hoje, ainda não conseguimos aceitar e compreender. E, e interiorizar. Mas é isso que nós temos que interiorizar. Somos trabalhadores de Jesus. Ninguém sabe em que degrau de evolução você está. Ninguém sabe. Ninguém sabe. Nem nós não sabemos. Como espíritos ainda perfeitos, nós não sabemos. Eu não sei em que grau. Eu faço uma ideia, o grau de evolução do Alberto. Mas eu posso errar redondamente. Eu olho para Ana Nascimento. Eu posso fazer uma suposição, mas eu não imagino, eu não tenho certeza do grau de evolução da Ana. Isso só Deus sabe, o nosso grau de evolução. Alguém aqui sabe? Eu não sei o meu. O meu eu não sei. Só Deus o sabe. Agora, uma coisa nós temos que saber: somos espíritos mortais. E preenchemos a fichinha de trabalhadores de Jesus. Preenchemos a fichinha. E como Jesus é tão generoso, que quando você preenche a ficha, ele aceita a ficha. E bota lá no arquivinho dele, está aqui, ó. É um trabalhador. Tem gente que diz assim, eu não sou espírita, ainda não sou espírita. Peraí. Se você passou a estudar a doutrina, está se esforçando para colocar em prática o que a doutrina ensina, você é espírita. Porque para ser espírita não tem que ser perfeito. Você é espírita. Eu me candidatei a ser discípulo de Jesus, então eu sou discípulo de Jesus. E Jesus botou minha fichinha lá no arquivo. Agora, ele não disse que eu tenho que ser um discípulo perfeito ainda. Se os discípulos que caminharam com ele não eram daquela época, que eles preencheram a ficha deles, Jesus não está esperando isso de mim. Mas ele está esperando o quê? Que eu abrace a tarefa. Com as minhas dificuldades. Eu abraço a tarefa. E eu tenha como meu guia e modelo. E eu coloque isso na minha cabeça. O máximo que podem tirar de mim é o meu corpo. Porque a minha alma é de Jesus, é de Deus. Onde quer que eu esteja, aqui ou lá. E é isso que eu tenho que. Sabe, aquele mantra? É esse mantra. Até você se conscientizar e aceitar isso. Porque essa é a lei, mesmo que a gente não queira ter a dificuldade de entender. Essa é a lei. E esses espíritos, como Saturnino aqui, que pelo que a gente está falando, vendo, já era um espírito superior, apesar de ninguém imaginar que fosse, era assim que eles viviam e morriam naquela época. Para eles, servir a Jesus era o máximo. Era o máximo. Era a perfeição. Era a maior ambição deles, morrer a serviço de Jesus. Era o máximo para eles. E aqui ele diz, né? Ele demonstrava ser uma figura ancestral ressurgida das páginas comovedoras da Boa Nova, nos seus primeiros séculos da Terra, quando homens afervorados, ninguém disse homens perfeitos, homens afervorados, cheios de fervor, se deixavam vencer pelas feras, que não era mole, não, em inovidáveis testemunhos de amor a Jesus. Hoje, nós não temos os circos romanos para jogarem você lá e soltarem os leões famintos em cima. Não tem as cruzes onde o seu corpo iluminava as estradas, as cidades à noite, porque eles iluminavam as cidades à noite com as tochas, né, com o pessoal lá. Ninguém jogava graxa hoje em cima de você e taca fogo. De vez em quando o pessoal queima alguém na rua, né? Mas, né, a gente não passava. Eles passavam por isso. Eles passavam por isso, né?
As lágrimas nos aljofravam abundante, quer dizer, escorriam abundante nosso rosto, e ignotas emoções, quer dizer, emoções até então ignoradas, nos venciam docemente. O mensageiro da vida envolveu Guilherme. Ele, Saturnino, esse mensageiro, né, envolveu Guilherme paternalmente, transmitindo-lhe os suaves recursos do reconforto e da esperança, e falou-lhe com inimitável tom de voz: Meu filho, Jesus é vida. Vocês querem ver uma coisa que eu mais gosto da minha vida, que eu mais aprecio? É ler história da época de Jesus. Nos tempos de Paulo, a vida de Inácio de Antioquia, né? Os livros de Emmanuel, eu adoro ler aqueles livros, né? A Esquina de Pedra, esses livros que contam da época de Jesus, porque você vive esse momento, né? Quem já leu esses livros daquela época da igreja cristã primitiva, você vive aquele momento. É como se você estivesse lá no meio daquele pessoal, fazendo aquelas reuniões, sofrendo aqueles martírios. É a coisa mais fantástica do mundo. Eu recomendo, gente. Depois eu vou fazer aqui uma lista de livros. Peguem esses livros para ler. É maravilhoso, né? Quando você vai terminando de ler o livro, vai te dando uma saudade daquele povo que parece que você fazia parte daquele grupo. Não é? Ei, Denise, eu sei que a Denise também gosta. A gente vai se sentindo saudade, dá vontade de chorar, porque parece que você está se despedindo de um grupo de amigos. E está mesmo, porque quando você lê aquele livro, você faz a conexão com esses espíritos. Você se aproxima deles pelo pensamento e eles se aproximam de você. E você vive aquele momento sublime da época de Jesus. É uma coisa maravilhosa, gente. Eu adoro e fico empolgada, dá para vocês sentirem, né? Eu logo me empolgo com esse tipo de coisa, né? Pode falar, Denise. Eu fico empolgadíssima. É uma coisa que me empolga mesmo. Ave Luz, né? Nossa, do João não Desmaia, espetáculo. Eu fico empolgada, eu vibro mesmo, eu sinto meu corpo todo tremer, eu suo, porque é uma coisa que, sei lá, sabe, balança aqui meu coração. E ele disse aqui, o Saturnino: Meu filho, Jesus é vida. E a vida é inevitável caminho de todos nós. Viandantes da evolução, né? Ninguém se furtará indefinidamente ao progresso, ao amor, à felicidade que a todos nós estão reservados. Só existe, soberana no universo, a lei do amor, que rege os mundos e comanda todas as manifestações existentes. Porque o nosso Pai, porque o nosso Pai é o amor. O ódio a que muito nos entregamos quando inermes caímos na rebeldia, ódio sempre transitório, é um momento, né? Resulta da ausência do amor que entorpecemos e envenenamos com as emanações mefíticas do nosso desequilíbrio. Esse período de ódio, esse período de revolta, esse período em que somos obsessores cruéis, tudo isso é transitório. É uma fase da nossa vida que pode ser um pouquinho mais comprida, que pode ser um pouquinho mais curta, vai depender de quanto rebelde a gente é. Mas é transitório, uma hora ela acaba. Não receie, portanto, amar. O amor oferece felicidade a quem ama, produzindo no espírito emoções transcendentes que o enobrecem e vitalizam. Enquanto o ódio desagrega, separa as pessoas, macera e enlouquece, o amor sublima e liberta. Os que desrespeitam as leis da harmonia sofrem as consequências, sem que nos convertamos nos seus justiçadores, tornando-nos igualmente acelerados. E o que ele diz aqui precisa ser sublinhado, gente. Vamos sublinhar essa frase. Gente, vamos pegar o nosso lápis aí. Todo mundo, peguem o lápis, sublinhem essa frase. Os que desrespeitam as leis da harmonia
sofrem as consequências. Ele está dizendo que todo mundo que desrespeita a lei da harmonia vai sofrer as consequências. Continua sublinhando, sem que nos convertamos nos seus justiçadores, tornando-nos igualmente acelerados. Então, quem busca vingança, né, se transforma num justiceiro. Quer dizer, vira também um acelerado. Essa frase é muito importante. E ninguém fruirá de paz ou experimentará alegria vitimado em si mesmo, pelo ódio. Há aqueles que, na volúpia do desequilíbrio, dizem não se importarem com o próprio Estado. Não me interessa se eu estou arrebentado. Eu quero é arrebentar com ele. Tem gente que fala isso, né? Todavia, a realidade é outra. Lucigênitos, quer dizer, gerados pela luz, temos todos a destinação da luz divina. Nós fomos gerados pela luz. Então, nós não podemos viver eternamente arrebentados. A gente pode até, no momento da raiva, dizer assim, eu não me importo o que vai acontecer comigo. Não me importo. Eu quero vingança. Não. Nós somos lucigênitos. Nós fomos gerados pela luz. Então, a gente tem que buscar a luz. Silenciou momentaneamente Saturnino, né? Para dar ensejo a que Guilherme se impregnasse das sutis vibrações, deixando-se penetrar pelos argumentos e pelo amor que dele se irradiava. Prosseguindo, acrescentou: esqueça, filho, todo o mal, para lembrar-se do infinito bem com que nosso Pai nos felicita às horas. O mal somente faz mal a quem o pratica, tornando mal. O perdão que se doa é semente de misericórdia, que lançamos na direção do futuro, a benefício próprio. Eu achei essa frase fantástica. O perdão que se doa, que a gente doa, o amar os inimigos, né? É semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro a benefício próprio. Então, não é semente a benefício daquele que você perdoou. Não. É benefício seu que perdoou. Não recalcitre, não voltes a pecar. Não adie a oportunidade da renovação. A vida a todos nos aguarda com ação benigna ou severa, com que nos conduzirmos em relação ao nosso próximo. Verdadeiramente feliz é aquele que não perdoa, não esqueça o mal, não esquece o mal, não oferece oportunidade de redenção. Porque tem gente que não esquece o mal que sofreu. O verbo está no passado. Sofrer. Eu não estou nem falando aqui daquela coisa, né, que cada um recebe aquilo que dá, não faça aos outros. Eu estou falando nada disso. Então, esquece tudo isso. Você sofreu mal. Vamos esquecer o que nós fizemos, deixamos fazer. Só pensa assim, eu sofri o mal. Eu sofri uma agressão. Sofri uma agressão, sofri. Foi boa? Claro que não foi boa. Então esquece. Por que você tem que guardar na sua cabeça os maus momentos? Por quê? Eu aprendi uma frase que há muitos anos mesmo, eu uso para mim. E funciona para mim. É a seguinte. Logo que eu, a primeira vez, é lógico que briguinhas acontecem, né? A gente tem briga com a irmã, briga com a amiga, briga com isso, briga com aquilo, aí fica 2, 3 dias de cara amarrado com o outro. Isso nem conta. Que quando tu desencarnar, isso nem vai ficar registrado no teu perispírito. Que é aquelas coisas daqui da Terra mesmo, né? Quer dizer, porque é aquela coisa, para marcar o nosso perispírito, tem que ser aquela coisa, né?
que você... Essas coisas do dia a dia, tu tá enchendo a minha paciência, não enche o meu saco, não. Isso é daqui. Quando ele morrer, fica aqui. Estou falando daquela coisa dura. Quando aconteceu comigo a primeira vez, eu fiquei mais ou menos uns 15, 20 dias ali, né? Teve uma hora que eu parei e pensei assim, não, vou parar com esse negócio. Por quê? Eu vou parar com esse negócio. Porque eu estava começando a me sentir mal daquilo que estava me cozinhando por dentro, que era a mágoa, a raiva. Eu parei, não sei se foi inspiração de alguém, pensei, sabe de uma coisa? Vou parar com esse negócio. Por quê? Porque eu não mereço isso, entendeu? Eu não mereço isso. Eu não mereço deixar que esse negócio me envenene. Eu não mereço isso. Corta aqui. Porque essa raiva está me envenenando. Eu não mereço isso. E depois, quando aconteceu a outra, muitos anos depois, mais de 30 anos depois, aconteceu outra, que eu achei que foi a segunda, a primeira que eu pensei que foi a pior, a segunda foi muito pior, porque não foi comigo, foi com um filho meu. E aí, né, potencializa, muito maior do que comigo. Eu também, na hora, senti o impacto. Senti o impacto. Sabe, ver aquela coisa, como aquela criatura fez isso com minha filha? Como? Aí depois eu parei, veio aquela coisa, sabe? Olhar para aquela criatura e querer. Aí eu parei e disse: opa, não, 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 não. Eu não mereço isso. Guardar ódio daquela criatura. Porque o que a criatura fez para uma mãe foi, nossa, uma ofensa gravíssima. Eu considerei na hora. E tomei aquele impacto, soco no coração, sabe? De ver o sofrimento naquele momento. Mas depois, foi coisa de 2 dias, eu parei e disse, não, opa, para por aí. Para por aí. Eu não vou agasalhar essa, porque eu não mereço isso. Dali uma semana, eu estava tratando aquela pessoa que fez o ato como um filho, e trato até hoje como um filho, e tenho todo o carinho por ele, como se fosse um filho. Transformei aquilo tudo em carinho. Quando eu vejo, eu abraço, beijo, faço uma festa. O fato eu lembro, é claro, que o fato aconteceu, eu tenho a memória. Mas o que eu sinto quando eu lembro? Olho para ele, nada em relação àquilo. Nada. Eu só tenho fato, eu tenho memória, bom. Não posso apagar minha memória. Mas o que eu lembro? O que eu sinto? Sinto subir e descer? Nada. Eu só lembro do fato. Meu sentimento em relação àquilo é zero. Porque eu disse para mim, eu não mereço isso. Não é ele, não. É libertador, É né, eu moça? que não mereço. Eu não quero arrastar esse caixão, que nem aquele filme antigamente, não sei, quem é das antigas, eu lembro daquele filme Django, que era um pistoleiro do deserto que andava pelas estradas arrastando um caixão. Só que dentro do caixão tinha uma metralhadora. Não sei se vocês lembram desses filmes antigos. Na época do dólar furado. Era o dólar furado e Django, que era o pistoleiro, né? Meu pai assistia, eu assistia também. Então ele andava pelas estradas todo de preto, arrastando um caixão. Todo mundo dizia assim, ele carrega o caixão dele, aqui dentro do caixão tinha uma metralhadora. Então, quando o pessoal cercava ele, ele abria o caixão e matava todo mundo com a metralhadora. Então, eu não mereço sair por aí arrastando caixão, não. Eu não mereço isso. E toda vez que me acontece uma bombada, eu posso ficar chateada 3 dias, 4 dias, 5 dias. Mas depois eu paro e digo, para, eu não mereço isso. Porque, claro, se eu guardo raiva de alguém, quem é que vai se arrebentar? Sou eu, não é ele. Ele pode até se arrebentar. Até pode, como não pode. Pode ser que não se arrebente. Mas eu, certeza que eu vou me arrebentar. Porque se ele tiver merecimento, ele não vai se arrebentar. Se não tiver. Então, ele até pode se arrebentar. Mas pode ser que não se arrebente. Agora,
eu sei que eu vou me arrebentar. Então, eu sempre digo isso. Eu paro aqui, porque euzinha, que me amo muito, não mereço isso. E eu sempre digo, eu quero ser engenheira celestial, engenheira estelar. O pessoal ria muito lá do senhor, que eu dizia, gente, um dia eu vou ser engenheira celular, estelar, que todos nós um dia seremos, né? Engenheiros estelares. Eu digo, eu quero ser. Então, eu não mereço isso. E eu corto por aí. É o que me ajuda. Claro, eu vou ficar agasalhando cobra? Não, não mesmo. Então ele diz aqui, ó, ele deixa bem claro aqui, ó, o perdão se que se doa, o perdão que você dá à pessoa que te feriu é semente de misericórdia que lançamos na direção do futuro a benefício próprio. Vamos sublinhar isso? Toda vez que você perdoa, é uma semente que você está plantando e os frutos vão vir para você. Entendeu? Para você. Não é para o outro, é para você. Isso é importantíssimo. Guardar raiva dos outros, eu não. Ah, mas ele fez isso. Isso é problema dele se ele fez. A verdade é essa. Se alguém levantou a mão contra você, é problema dele, não é problema seu. Agora, se você agasalha a raiva dele, o problema dele passa a ser problema seu. Alguém aqui, eu vou falar uma coisa e a pessoa que faz vai rir. Alguém aqui já agasalhou o problema dos outros? O que aconteceu? Não preciso nem dizer, na verdade. Se arrebentou, a gente se arrebenta. E detalhe, vai levar um tempão para a gente se reajustar, não vai? Toda vez que você agasalha problema dos outros, você se arrebenta. E quantas vezes a gente já fez isso? Então, se alguém faz besteira contra você, é problema dele, não é problema seu. Mas se você guardar raiva, o problema dele passa a ser problema seu. E aí você se arrebenta. Você se arrebenta. Então, ó, show, problema dos outros. É dos outros. O seu, esquece esse troço, porque você não merece isso. E aqui ele diz, não recalcitre. Não adie a oportunidade da renovação. A vida a todos nos aguarda com ação benigna ou severa com que nos conduzimos em relação ao nosso próximo. Verdadeiramente feliz é aquele que não perdoa, não esquece o mal, não oferece oportunidade de redenção. Todo perseguido resgata e se liberta, enquanto o verdugo, o que busca vingança, o que não esquece, se amarra à dívida e se deixa arrastar aos vigorosos potros do sofrimento, quer dizer, as situações extremas de dor. Potros de sofrimento são situações extremas de dor, vencido mais tarde pelo vírus que alimentar nos escandinja a mente, atormentada. Recorde desse modo Jesus, que não carregava nenhuma culpa, e, no entanto, botaram ele na cruz. Botaram ele na cruz, não é verdade? E alguém viu Jesus depois magoado com aquele pessoal que botou ele na cruz? Não. Jesus ainda disse antes de morrer, Senhor, perdoa-os, porque eles com certeza, não sabem o que fazem. Porque se soubessem, não teriam feito. Sabe por quê? Porque eles trouxeram para eles uma dor imensa. Não é porque eles me mataram, é porque eles trouxeram para eles mesmos uma dor terrível. O ex-obsessor de Mariana, dominado por súbita emotividade, prorrompeu em copioso pranto, no qual extravasava toda a angústia retida por longos decênios, causando compaixão a todos nós, que acompanhávamos o labor socorrista, valorizando o poder incomparável do amor. Encolhido nos braços generosos de Saturnino,
Parecia uma criança, muito crescida, porém absolutamente vulnerável. Cessada a ira, que é verdugo cruel. Uma coisa que ele disse aqui interessante, gente. Observa aqui o que ele falou. Cessada a ira. Vamos sublinhar isso? Cessada a ira. Essa frase é uma frase emblemática. Vamos sublinhar. Ele diz aqui, ó. Cessada a ira, que é verdugo cruel. Ele está dizendo que a raiva, o ódio, é um verdugo cruel. E quando ele passa, né? O espírito se deixava descontrair, retomando a condição dele mesmo. Foi o que a Márcia falou para a gente agora. Quando a ira passa, esse cruel verdugo, você sente-se livre, liberto. Entendeu? É o peso que você tirou do seu coração, da sua mente. Você percebe livre, leve e solto. Encolhido, aí ele diz aqui, né? Chore, filho, disse Saturnino. Acentuou igualmente comovido Saturnino. As lágrimas de justo arrependimento e de necessária dor são como chuva preciosa em terra crestada. Outra frase importante. Olha o que ele diz aqui. As lágrimas de justo arrependimento. O Guilherme estava arrependido de tudo que ele fez. É de necessária dor. Entendeu? Por que necessária dor? Porque ele fez o mal. Saulo de Tarso, eu tenho espinho na carne. Necessária dor. Por quê? Porque até ele encontrar Jesus na estrada de Damasco, quanta dor ele semeou entre as pessoas. Centenas de pessoas, não foi? Lembra do Estevão? Lembra de quantos ele mandou prender, bater, e quantos morreram sob tortura? Os pais daquele casal que ficou com ele no deserto. O pai daquele rapaz. Era Áquila, o nome. Áquila, o nome dela eu não me lembro. Eu lembro do nome dele, Áquila. O Áquila, o pai do Áquila, morreu. Morreu na prisão, sob tortura. Por quê? Porque Saulo mandou prendê-lo. Prisca e Áquila. Porque o Prisca é de Priscila. Prisca era ela, a esposa, e Áquila, o marido. O pai do Áquila foi preso a mando de Saulo. Porque ele estava admirando, estudando, seguindo Jesus. Foi preso. Torturado, morreu na prisão. Prisca e Áquila fugiram para o deserto para fugir de Saulo. Aonde Saulo foi bater? Lá com eles. E foi ele, Prisca e Áquila, que evangelizaram Saulo. Porque eles eram cristãos. Como é que Deus faz as coisas, né? Então, a dor, ele diz aqui, lágrimas de justo arrependimento e de necessária dor, porque ele semeou a dor. São como chuva preciosa em terra crestada, a terra queimada, a terra seca, oferecendo oportunidade para que medrem. Esse medrem aqui é do verbo medrar, tá? Medrar. Está na terceira pessoa do plural. Medrem quer dizer crescer, progredir. Quem quiser anotar aí, né? Então, ele diz aqui, para que medrem, para que cresça, para que progridam as sementes da esperança e da paz. Então, para que medrem, que cresçam, que progridam, que é o verbo medrar, as sementes da esperança e da paz, que padecem até então esmagadas na esterilidade do solo. Mas mesmo esmagadas na esterilidade do solo, elas podem, se a terra for bem tratada e a terra for adubada e regada, as sementes voltam a florescer. Não permita, no entanto, que o pranto refazente.
esse pranto, né, de você colocar para fora aquela dor, né, se transforme, tudo tem um limite, em tormenta ululante e destruidora. Tem que ser um pranto refazente, e não um pranto que leve você ao desespero. Ele aqui está dando orientações fantásticas, gente. São orientações fantásticas, que servem para todos nós, em todos os momentos. Gente, tem que prestar bem atenção a esse parágrafo, porque ele está dando orientações aqui fundamentais. E olha, ele continua aqui. Agora começa a vida nova para você, para todos nós. Jesus é sempre a porta, a nova oportunidade. Vadeemos os rios das paixões. Vadear um rio, gente, é atravessar um rio ou um curso de água pelos locais menos profundos. Sabe, é buscar o caminho pelas pedras. Sabe o caminho das pedras? É você atravessar um rio pelo lugar menos profundo. É do verbo vadear, tá? Está na primeira pessoa do plural, do presente, do subjuntivo ou do imperativo afirmativo. Então, é atravessar um rio ou curso de água a pé, pelos locais menos profundos. Quando você quer atravessar um pequeno rio a pé, ou um curso de água, você não procura ali, deixa eu ver aqui onde eu barraso, para eu atravessar? É isso aí. Por isso que ele diz aqui, ó, vadeemos os rios das paixões que nos retêm e avancemos na direção do porvir promissor. Se o passado se nos afigura fantasma que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente, em sabedoria e nobreza, nos enseja a bênção da alegria e dádiva da paz. Então, olha só que ele continua aqui. Se o passado, quando a gente olha para trás, se nos afigura fantasma, né, que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente, vamos sublinhar isso, o futuro, através da utilização do presente. Por quê? Porque eu não posso voltar no passado e mudar nada, mas eu posso utilizar o meu presente para tornar o meu futuro glorioso, ou bem melhor do que hoje. Então, ele diz: se o passado se nos afigura fantasma que nos impossibilita a paz, o futuro, através da utilização do presente, em sabedoria e nobreza, nos enseja a bênção da alegria e a dádiva da paz. Todos nos encontramos, todos nós, ele diz aqui uma verdade, todos nos encontramos enleados em reminiscências dolorosas. Claro, todos nós que estamos aqui ainda estamos enleados em lembranças tristes. Você até nessa encarnação aqui, você pode até não lembrar, não, nessa encarnação não tem nada tão grave, tão triste assim. Mas transpondo a encarnação para trás, deve ter alguma coisa por aí. Então ele diz aqui, todos nós, né, todos nos encontramos enleados em reminiscência dolorosa. O nosso ontem, e ele bota o ontem entre aspas, o nosso ontem é qual sombra, esperando o sol do hoje, para a perene claridade do amanhã. Lindo isso, né? O nosso ontem é qual sombra, pairando sobre nossas cabeças. É qual sombra, esperando o sol de hoje, para a perene claridade do amanhã. Então, o nosso ontem está esperando o sol de ontem, o sol de hoje, quer dizer, o nosso ontem espera o sol de hoje para a perene, continuada claridade do amanhã. Que aí a claridade do amanhã vai ser contínua. Se a gente deixar o sol de hoje espargir toda a sombra do nosso passado.
e passa pelo perdão. Se não perdoar, a sombra vai continuar te perseguindo. E amanhã, quando você chegar no plano espiritual, a sombra vai estar que nem aquele desenho, lembra aquele desenho? Para onde o cara ia, e aquela nuvem escura soltando chuvas e raios. Lembra? Tinha um desenho assim, que tinha um personagem que ele era todo. Para onde ele ia, da cabeça dele ia uma sombra escura, de vez em quando soltava raios, a chuva, ele ficava toda bolha. Para onde ele ia, aquela sombra ia. É isso que vai acontecer com a gente. Se a gente não deixar a luz do sol espargir a sombra do ontem, que a gente ainda traz, a gente vai levar para o amanhã essa sombra, essa nuvem escura, para onde a gente for. Silenciando momentaneamente, o benfeitor espiritual parecia recordar longínquas lembranças. E tomado por sublime modulação, que nos parecia ter origem em distantes sítios, prosseguiu. Diante dos infelizes. Opa, para aqui. Diante dos infelizes. Quem são os infelizes? Quem são os infelizes? Ah, todos nós. Todos nós. Não é? Lembra dos assistidos? Quem são os assistidos? Todos nós. Os infelizes, todos nós. Então, ele diz aqui, diante dos infelizes, porque infeliz quer dizer aquele que não é feliz. Isso que quer dizer infeliz. E ele está falando de ser feliz porque você comprou um carro novo? Porque você ganhou da Mega Sena? Não. Porque você ainda não vive a verdadeira felicidade. A felicidade da consciência plenamente tranquila. Então, não somos felizes. Então, diante dos infelizes, o mestre, vez alguma, teve palavras de aspereza. Nunca Jesus teve uma palavra de aspereza para os infelizes. Não os reprochou, não os criticou, nem os acicatou, nem cutucou a ferida de ninguém. Envolveu-os todos na cariciosa esperança de melhores horas, oferecendo-lhes a dádiva do trabalho nas oportunidades de 1000 recomeços para o burilamento íntimo. No entanto, diante dos que se compraviam na miséria alheia, pseudo-dominadores do mundo efêmero, transitório, aplicou o corretivo da palavra severa, advertindo-os com singular austeridade, não os poupando ao peso das responsabilidades que preferiu esposar. Então, Jesus falou o quê? A cada um segundo suas obras, ao peso das responsabilidades que preferiam esposar. Esse é o parágrafo 46. Numerem aí. Importantíssimo. Foi amoroso, mas não deixou de alertar para a responsabilidade que cada um tem. E mostrou que aquele que foge da sua responsabilidade terá que se ver perante a lei divina. Né? Não façais o outro que não gostaria que te fizesse. A cada um segundo as suas obras. E essa é a lei. Fala, Alberto. O Rosa, achei interessante esse termo que ele usa, né? Pseudo-dominadores do mundo efêmero. Ele, nesse trecho todo aí que a gente está lendo, né? Metáforas atrás de metáfora, uma coisa assim muito assim poética, muito bonita, né? Para mostrar, para falar da dor, da, da
do soerguimento, de todos esses aspectos. Quando ele usou isso aqui, pseudos dominadores do mundo efêmero, o que a gente mais vê, né? Não é? Não tem alguns por aqui? Hoje, pseudo-dominadores do mundo efêmero. Aí, sabe o que eu lembrei também? Aquele ensino de Jesus sobre aqueles homens que tiveram uma colheita extraordinária. Em vez de pensar assim, eu tive uma colheita dos meus campos extraordinária. Eu vou pegar uma parte dessa colheita e vou dividir com os meus empregados, com os pobres, com os que estão passando fome. Em vez de dizer isso, o que ele falou? Vou amanhã construir grandes armazéns para poder guardar toda essa colheita extraordinária que eu tive esse ano. Aí Deus lá no alto e diz: que tolo, mal sabe que esta noite eu tomarei o seu espírito. Entendeu? Pseudo-dominadores do mundo efêmero fazem planos para dominar o mundo. Mal sabem eles que tem um ditado que diz que quando a gente faz planos aqui na Terra, esses planos grandiosos, Deus dá risadas. Porque nós não temos domínio de nada. Né? Se consideram senhores do mundo, pseudo-dominadores do mundo efêmero. O mundo é transitório. Deus pode, de repente, ser assim: acabou, meu filho. Numa noite, num dia, numa manhã, você está lá sentado fazendo planos de dominar o mundo. Eu gosto muito de ver desenho. Sabe aquele filme que tem aquele. São os ratinhos, que eles são. Era aquele filme do, do Jardim Zoológico, que tinha aquele leão. Tu lembra desse filme? Que era um leão vaidoso, que ele ficava do Jardim Zoológico querendo tirar fotos. Aí um dia o pessoal quer fugir, voltar para a floresta. Ele, que floresta? Eu sou o astro do Jardim Zoológico, eu vou para a floresta. Eu esqueci o nome do filme. É um desenho sensacional. Fala alto, Denis, que não. Então o pessoal quer levar ele para a floresta, para voltar à vida selvagem. E ele não quer fazer Madagascar. Madagascar. E tem um grupo do Jardim Zoológico que são militares. Eu não sei se eles são ratos, eles são militares. Vão dominar o mundo. Depois foi feito até um desenho sobre eles. É um grupo, né, É militar. pinguim, pinguim. São pinguins, isso. Eles militarizados, né? Aqui, vamos dominar o mundo, vamos fazer. E eles fazem 1000 planos para dominar o mundo. E no final dá em quê? Em nada. É igual o desenho do Papaléguas, que o coiote faz 1000 planos, não faz? E agora 1000 planos. No final, ele se arrebenta com os planos dele. Mostra isso. É o coiote do Papaléguas, os pinguins, que fazem 1000 planos de dominação. Mas depois vai tudo por água abaixo, porque eles não conseguem levar avante esses planos de dominação. Né? Por isso ele fala, pseudo-dominadores do mundo efêmero. Ele aplicou o corretivo da palavra severa, advertindo-os com singular austeridade, não os poupando ao peso das responsabilidades que preferem esposar. Fantástico, fantástico. Parágrafo 46 esse. E nós encerramos aqui. Gente, sexta-feira que vem, às 4 horas da tarde, nós teremos aqui na nossa casa, não o curso dos Bastidores da Obsessão. Nós teremos uma palestra com nosso irmão Luiz Eduardo Mourão, que vai fazer uma palestra comemorativa de O Livro dos Espíritos. Que o Livro dos Espíritos foi no dia 18 de abril de 1857. 18 de abril vai cair num sábado, mas nós vamos fazer a palestra comemorativa de O Livro dos Espíritos na sexta-feira, às 16 horas. Então, nós não teremos o curso dos Bastidores da Obsessão, na sexta-feira que vem, dia 17, mas teremos uma palestra comemorativa da publicação de O Livro dos Espíritos. E olha o tema da palestra: Deus, Inteligência Suprema. Tá? É a questão número 1. Deus,
inteligência suprema. O nosso irmão Luiz Eduardo Mourão vai falar esse tema. Todos estão convidados. Eu vou mandar o cartaz, vou pedir a vocês que divulguem, porque é uma palestra comemorativa desse livro maravilhoso, né, que é o Livro dos Espíritos. Horas, o tema, deixa aqui que é a minha... Deus, inteligência suprema. Todos estão convidados. Mas depois vai ter o estudo do Livro dos Médiuns, tá? Às 5h30, que a palestra vai até de 4 às 5h10, e depois tem o intervalo, e depois vem o estudo do Livro dos Médiuns. Então, nós só vamos voltar ao estudo dos Bastidores da Obsessão dia 24/4, que vai começar no parágrafo 47, que diz assim: raros, porém, temos sabido valorizar o impositivo da informação cristã. Esse é o parágrafo 47, que vamos começar no dia 24 de abril, porque dia 17 não vai ter o estudo. Então, nós vamos encerrando aqui, né, o nosso estudo de hoje, que foi muito bom, eu gosto muito o tema, né? E vamos agradecendo muito ao Senhor por todas essas informações, esses esclarecimentos que vêm chegando para nós do alto. Por quê? Porque somos privilegiados? Não, porque somos necessitados. E o Senhor atende a todos que são necessitados. E nós somos necessitados da alma. Então, Pai, né, já que a gente está pedindo, Senhor, socorra-me, Ele está nos socorrendo com os seus ensinamentos. Muito obrigado, Senhor, e ser sempre conosco. E também, mais uma vez, pedimos pelos mais infortunados, que também estão necessitando do seu amparo, da sua misericórdia. Graças a Deus. Gente, daqui a pouco a gente está de volta, tá? Assim que converter para o estudo de O Livro dos Médiuns. Um beijo no coração de todos.